ministrando aqui uma palavra, está em Mateus, capítulo 13, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo 13. Hoje o pastor quer ministrar, mas ele está com a garganta ruim, e aí ia forçar muito. Aí eu vou ministrar de novo, amém? Glória a Deus. Eu amo ministrar a palavra de Deus, é uma honra, sempre é um privilégio poder falar, do amor do Senhor. Então, Mateus 13, todo mundo achou? Amém. Glória a Deus. Diz assim, nós vamos falar sobre a parábola do semeador. Versículo 10. Mateus capítulo 13, versículo 10. E acercando-se dele, os discípulos disseram: por que eles falam por parábolas? Ele respondendo disse-lhe: porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. Porque aquele que tem se dará e terá em abundância, mas aquele que não tem, até aquilo que tem será tirado. Por isso lhes fala por parábolas, porque eles vendo não veem, ouvindo não ouvem, nem compreendem, e neles se cumpre a profecia de Isaías que diz: ouvindo ouvireis, mas não compreendereis, e vendo vereis, mas não percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido, ouviu de mau grado com os ouvidos, fechou os olhos para que não veja com os olhos, e ouça com os ouvidos, e compreenda com o coração, e se converta, e eu o cure. Mas bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Porque em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vós vedes, e não viram, e ouvir o que vós ouvis, e não ouviram. Escutai, vós, pois, a parábola do semeador. Ouvindo alguém a palavra do reino, e não a entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho, à beira do caminho, alguma tradução. Porém, o que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra, logo recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo. Antes é de pouca duração. E chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. E o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve, compreende e dá fruto. E um produz 100, outro 60, outro 30. Louvado seja Deus. Só até aí, vamos orar então. Senhor, Pai, obrigada, Jesus, por essa noite, essa oportunidade de estarmos aqui na sua casa, casa de pão, casa de oração, casa de cura, casa de milagre, casa de bênção, Senhor, casa de resposta, casa de livramento, casa onde o Senhor opera. Espírito Santo de Deus, nosso Senhor, vem sobre este lugar essa noite, em cada coração, em cada vida, toma cada mente, meu Senhor da glória, fala conosco, porque, Senhor da glória, se o Senhor não falar, não edificar, Senhor, nós saímos daqui vazios, mas se a Tua presença estiver conosco, e ela está, nós sairemos daqui, Senhor, cheios, Pai, Deus, da Tua direção, cheios de força, de ânimo, diferente como nós entramos, Senhor, fortalece, fala aos nossos corações, Pai, que eu seja um instrumento, uma ferramenta do Senhor, mas que eu não fale nada de mim, Senhor, que o Senhor venha trazer a revelação da Tua palavra nesta noite, Senhor. Joga por terra, Deus, todo roubador da semente, tudo aquilo que vem para dispersar, toda preocupação, todo cansaço exagerado, joga por terra, Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, meu Senhor, a obra é do Senhor na nossa vida, Pai. Faz o Teu querer e a Tua vontade, Senhor. É a nossa oração, Pai. E nós já te agradecemos,
nós fazemos com essa palavra? Então aí o Senhor, ele classificou, né? Um pouco antes ele está falando ali sobre a parábola, né? E as pessoas não entendiam. Aí os discípulos perguntaram, mas Senhor, por que o Senhor só fala por parábolas? E ele fala aqui, porque para vocês é dado conhecer os mistérios do reino. Quem está buscando, quem está se aproximando, o Senhor quer se revelar, o que o Senhor quer falar um pouco mais, Ele quer trazer para a sua vida a revelação da palavra dEle, para a minha vida também. Então Ele fala, mas a eles não é dado. Porque, irmãos, olha que coisa interessante. Tem pessoas que elas têm olhos, mas elas não conseguem ver. Como assim, pastor? Ela é cega? Não, ela vê fisicamente, mas espiritualmente ela não consegue enxergar, ela não consegue entender. Então tem olhos, mas não conseguem ver. Tem ouvidos, mas não conseguem, né, ouvir. Porque não deixa o coração descer para o coração a palavra. E a palavra de Deus só vai dar fruto em nós quando a gente ouve ela e a gente fica meditando nela e ela fica no nosso coração. Porque lá no Salmo 119 vai dizer, esconde a palavra no seu coração. Fala, escondi a palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Então nós escondemos, nós guardamos aquilo que a gente ouve. Seja numa rádio, seja numa TV, seja dentro da igreja. Quando for a palavra de Deus, você esconde no seu coração. Talvez naquele momento não seja, você não entenda direito, talvez naquele momento você nem esteja vivendo aquela situação que ela é ministrada. Talvez fale de milagre, mas você não está vivendo nada de milagre. Talvez fale de cura, mas você não precise de cura naquela hora. Talvez a palavra venha como libertação e talvez você não precise naquele momento. Mas a palavra tem que ser guardada, porque no tempo oportuno, Deus vai falar, vai te trazer a lembrança. E essa palavra que você escuta hoje, ela vai te fortalecer amanhã. Ela vai te deixar de pé numa situação difícil. Ela vai te fazer ter uma direção de Deus, entendeu? Então a palavra tem que ser guardada. Então Jesus fala aqui, olha, o coração desse povo está endurecido. Eles têm um coração duro. Eles escutam, mas eles não colocam em prática. Outra coisa muito importante é quando a gente escuta a palavra, a gente tentar colocar em prática. Eu sei que tem coisas que são mais fáceis para mim e mais difíceis para outra pessoa. Tem coisas que são mais fáceis para você e mais difíceis para mim. Mas o importante é a gente querer, né, ser moldado pelo Senhor, pela palavra dEle. Quando a gente deseja isso, Deus faz o resto, irmãos. Por isso que o Senhor fala, filho meu, dá-me o teu coração. Porque se a gente dá o coração para Deus, se a gente abre o coração para Deus, Ele vai fazer tudo do jeito dEle. Vai ser diferente em cada um, vai ser no tempo de cada um, mas vai ser do jeito de Deus e vai ser perfeito. Porque a palavra diz que a vontade de Deus é perfeita, boa e agradável. Deus não faz nada errado. Talvez a gente... E é tão interessante que essas pessoas, elas ouvem a mesma palavra. A gente está aqui ouvindo a mesma palavra. Mas cada um vai receber de uma maneira, cada um vai guardar de uma maneira, cada um vai praticar de uma maneira essa palavra, cada um vai passar para outra pessoa em algum tempo diferente essa palavra. Porque a palavra de Deus, ela se renova a cada dia, aleluia. Ela tem poder renovador, transformador. Então talvez uma palavra que você escute hoje, quando você for contar ela para alguém, você vai contar de uma maneira viva, de uma maneira diferente do que você ouviu, mas com a mesma essência, porque a palavra de Deus é viva, ela é eficaz, ela vai trabalhar na vida da pessoa, igual ela está trabalhando na minha e na sua nessa noite. Então Jesus, ele vai falando com os discípulos, aqui nessa parte que eu quis ler para vocês, né, que o Senhor ministrou ao meu espírito, ao meu coração, foi a parte já de Jesus explicando para os discípulos. Porque vocês que estão aqui, nós somos discípulos, nós somos escolhidos. Deus está fazendo uma grande obra. O Senhor te chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. O Senhor te tirou, irmãos, né? Me tirou e te tirou de um mundo para te trazer para a presença dEle, para fazer a obra na sua vida da maneira dEle. E a cada dia, pastora, Deus já fez a obra na sua vida? Não, todo dia Ele está fazendo, irmãos. Até a gente ver ir embora, né, daqui dessa terra, Deus está trabalhando, vai estar aperfeiçoando, vai estar fazendo a obra dEle na nossa vida. Então Jesus, ele aqui está falando com os discípulos já. Ele já falou com o resto do povo, agora ele fala com os discípulos. O coração deste povo está endurecido. Ele começa a explicar para os discípulos, porque eles ouvem de mau grado com os ouvidos. Não adianta
adianta, sabe quando alguém vem explicar uma coisa para você e você não quer ouvir, não quer entender? Sabe quando o seu coração fala assim, não, mas eu acho que é outra coisa. É mais ou menos assim. Jesus falava com os fariseus, com os sacerdotes daquela época, mas o coração deles não acreditava, não criam. Para eles, Jesus não era o Messias. Então, tudo que Jesus falava não entrava no coração deles. Eles ouviam de mau grado. Então, se ouve de mau grado, não pratica, não guarda, não tem temor. Então, ele fala, o coração do povo está endurecido, porque ouve de mau grado com os ouvidos, fechou os olhos para que não vejam. E é terrível isso. Sabe quando você quer explicar algo para uma pessoa e essa pessoa não quer ver, não quer ouvir? E aí você fica, às vezes a gente fica assim, né? Meio brava, porque a gente sabe daquela verdade, a gente quer explicar, a gente quer mostrar, mas o coração e a mente, o ouvido e o olho, está tudo fechado. Então não recebe. Mas Deus, irmãos, Ele quer que nós venhamos abrir o nosso coração, abrir os nossos olhos, para que a gente possa ter a essência de um verdadeiro adorador. Porque a palavra de Deus diz que o Senhor está procurando os que o adoram, procurando verdadeiros adoradores. E você que está aqui hoje e eu, nós podemos ser verdadeiros adoradores se a gente abrir o nosso coração. O verdadeiro adorador, irmãos, é aquele que abre o coração. Tem falhas? Tem. Sabe quem é um dos maiores adoradores que a Bíblia teve? Davi. O rei Davi. Tanto é que ele estava no pasto, lá cuidando das ovelhas, adorando a Deus, escrevendo lindos salmos, canções para o Senhor, adorando a Jesus sem ninguém ver. E o Senhor falou, eu achei um segundo o meu coração. Deus viu o coração de Davi. Mas pastor, Davi nunca errou, nunca falhou. Ele errou, ele falhou. Mas não foi por isso que ele deixou de ser um verdadeiro adorador. Mas então, pastor, eu posso errar? Evite errar, irmãos. Se você vê que você vai errar, peça a Deus, Senhor, me fortalece. Foge da aparência do mal. A gente vê, irmãos, que todas as vezes que Davi errou, foi porque ele estava dando brecha para o inimigo. Por que eu estou falando isso? Porque eu quero dizer para você que nós somos falhos, mas a gente tem que ser adorador verdadeiro. Ter essência no nosso coração. Então, Davi, quando ele deixa de ir para a batalha, deixa de fazer aquilo que Deus mandou, ele vai e acontece uma coisa que não deveria acontecer, né? Ah, mas e aí, pastor, o que aconteceu? Deus perdoou, irmão, mas a espada nunca mais se apartou da casa de Davi. Significa o quê? Que ele teve que ver a consequência do pecado dele até o final dos dias dele. Continuou sendo adorador? Continuou. Mas foi tão grave aos olhos do Senhor, irmãos, que houve consequências por muitos anos. Então, que a gente tenha cuidado. Que a gente saiba que Deus é maravilhoso, Ele te ama, Ele me ama. Mas que a gente possa andar sempre, né, adorando e servindo com temor e tremor a esse Deus. Que a gente não endureça o nosso coração. O que é endurecer o coração? É quando você escuta a palavra, você falar, não deixar ela fazer morada, fazer trabalhar, um reboliço de nós. E eu vou falar para você, tem palavra que alisa o nosso ego, né? Quando Jesus fala assim, não temas que eu sou contigo, não te assombres que eu sou o seu Deus. A gente fala o quê? Que bom, ele não, né? Não é para eu temer, não é para eu ficar com medo. Mas tem horas que o Senhor vai falar assim para a gente, convertei-vos, né? Tem horas que Deus vai falar uma palavra dura, então essa palavra dura, muitas vezes vai confrontar o nosso eu, o nosso ego. Mas nessa hora que a gente não pode endurecer o nosso coração. A gente tem que entender que na parte boa Deus está falando, mas na parte difícil da gente escutar, Ele também está falando. E a gente tem que falar, Jesus, tá bom, me ajuda a mudar então. Me transforma do jeito do seu querer. Por que você está falando isso, pastor? Porque aqueles homens que Jesus estava falando antes, ele diz aqui que eles tinham um coração duro. Eles não queriam ouvir. Mas agora os discípulos, ele fala, olha, bem-aventurados são os vossos olhos, porque veem, e os nossos ouvidos, porque ouvem. Vocês são bem-aventurados, vocês são felizes, porque vocês estão recebendo verdadeiramente essa palavra. Estão guardando, então está entendendo a diferença? Agora Jesus está falando com os escolhidos, com os discípulos, com aqueles que caminharam com ele. E aí a Bíblia diz, irmãos, que ele fala, né, no versículo 19 já, ele começa a explicar a parábola. E aí ele vai falar dos 4 tipos de solo que eu estava falando
pessoa não entende, o que o inimigo faz? Ele rouba aquela semente. Porque se eu não entendo alguma coisa, o que eu tenho que fazer? Procurar alguém para me ensinar. Perguntar para alguém que sabe. Porque se eu fico com dúvida e guardo essa dúvida, o inimigo vai fazer o quê? Roubar aquela semente do meu coração. Eu não entendi, não procurei entender, não procurei saber o que significava, então vem o inimigo e rouba, né, a semente do nosso coração. E aí ele fala que esse foi semeado à beira do caminho. Pastora, me explica esse negócio de semente. É que aqui é a parábola do semeador. Alguém, um semeador, um trabalhador, saiu semeando o que? A semente. Então ele foi jogando a semente pelas terras ali. Umas caíram na beira do caminho, umas caíram entre os espinhos, umas caíram no pedregal, e algumas caíram no solo fértil, foi fértil. Então isso significa a parábola. Semente é a palavra de Deus. O semeador é quem está ministrando a palavra sobre a sua vida. Por exemplo, agora eu estou sendo semeadora da palavra sobre a sua vida. Amanhã você pode estar semeando a palavra em alguém na sua casa, na sua família, no seu trabalho. Então, e os solos, as terras, são os corações das pessoas que escutam. Só para vocês entenderem. Então ele fala assim, ouvindo a palavra e não entendendo, o maligno arrebata, arranca o que foi semeado no coração. Então, esse aqui que foi na beira do caminho, as aves vêm assim e comem aquela semente. Vamos pensar numa semente. Vamos pensar fisicamente mesmo, em alguém passando e semeando, jogando a semente. Se cair na beira do caminho, se cair num lugar assim que não tem profundidade, o que acontece? Vem as aves, os pássaros vão ali e vão comer aquela semente. Não é isso? Na estrada, no caminho. Então, trazendo para a explicação da nossa vida é isso. Quando a gente não compreende o que é ministrado, o que é pregado, o que Jesus está falando, o que Deus quer falar conosco, a gente fica confuso. E nesse confuso, Satanás ele rouba, ele tira aquilo que você aprendeu, aquilo que você escutou, porque você não aprendeu, na verdade, aquilo que você escutou. Amém, amados? E a Bíblia diz: o que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo recebe com alegria. Ele escuta, ela escuta e fica feliz, fica alegre, fica esperançoso, esperançosa. Sabe? Quando você escuta a mensagem, você fica tão feliz. Só que a Bíblia diz: não tem raiz em si mesmo. Antes é de pouca adoração. E chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. O que ele está querendo dizer com essa de que não tem raiz? É como se fosse um solo rochoso, superficial. Não tem terra. O sol vai lá e queima. Não tem raiz. Sabe quando você... Vamos voltar para o semeador. Está jogando a semente e ela caiu ali na pedra, nos pedregais. É um solo rochoso, é um solo superficial. Não vai ter uma raiz. A semente não consegue entrar na terra. Ela vai ficar nas pedras. Então esses são pessoas, os corações que está falando aqui, que ouvem a palavra, fica feliz com o que recebe, mas não tem essa
presença de Deus. Cada vez que você puder, né? Ler a palavra de Deus, estar na igreja ouvindo a mensagem, se envolver, né? Nas coisas, ouvir um louvor, coisas que mexem no seu coração, porque o Espírito Santo vai estar falando conosco, vai estar nos ensinando, vai estar nos fortalecendo. Pastor, isso é do dia para a noite? Não, isso demora às vezes anos. É um trabalhar de Deus. Porque eu digo para você que até pessoas com muito tempo de evangelho, muitas vezes, no dia da angústia, se ofende e se afasta. É verdade ou não? Falando mentira? Tem pessoas com muito tempo de evangelho, ou seja, já conhece, já entendeu, mas vem a ofensa, vem, sabe, vem qualquer coisa, tribulação, angústia, luta, ao invés de buscar Deus, fortalecer em Deus, eu não quero mais. Porque não tinha raiz, sabe, era fogo de palha, era só superficial, era algo só por fora, dentro não tinha raiz profunda. Entende, irmãos? A gente tem que ter raiz em Deus, tem que buscar, cada vez mais se aproximar do Senhor, para a gente compreender, para a gente se fortalecer, para a gente saber que Ele te ama, Ele me ama, Ele tem um propósito, Ele tem um objetivo na nossa vida. Ele não abre mão de nós. Ele quer completar a boa obra que Ele começou na nossa vida. Mas sempre Ele não invade você, nem a mim. Ele vai pedindo que você abra a porta, né? Eu estou à porta e bato do seu coração. Jesus está à porta do meu coração, do seu coração, né? Batendo. Se a gente abre, Ele entra, Ele ceia, Ele, né, explica, Ele fica em comunhão conosco. Se a gente fica fechado, o Senhor vai continuar falando. Mas só quando você abrir esse coração é que Ele realmente faz a obra. Isso aí, irmãos, depende de nós. Então Ele está falando isso, olha. Antes é de pouca duração, chegar na angústia e perseguição por causa da palavra, logo se ofende. Por causa da palavra. Por causa daquilo que foi ouvido. Não qualquer ofensa, por causa da palavra. Se ofende. A gente não pode se ofender. É tanta coisa que você fica imaginando, né, irmão? Igreja, né? A gente está na casa de Deus, está na presença de Deus. A gente tem que ser como se a gente tivesse qualquer área de compromisso que a gente tem. Se você tem um trabalho e a gente não tem que ter o horário de estar lá, não tem que ter tudo. Os dias certinhos, é o compromisso que você tem com o seu trabalho, com o seu salário, seja com o que for. Você tem um compromisso. Com Deus é a mesma coisa. Até mais, tem que ser mais. Porque Ele fala, buscai o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas eu acrescentarei. Então, com Deus, a gente tem que ter esse compromisso. Por que eu estou falando isso? Porque no primeiro momento, quando a gente está buscando a Deus, que vem um problema, a gente quer abandonar o Senhor, a gente quer abandonar tudo. Mas se for um trabalho, a gente abandona? Não, porque a gente precisa daquele dinheiro no final do mês. Aí o chefe persegue, aí o colega de trabalho faz alguma coisa para te prejudicar, mas você não sabe. Por quê? Porque a gente precisa daquele dinheiro no final do mês. Está entendendo a comparação? A mesma coisa, irmãos, muito mais sério ainda, é na presença de Deus. A gente tem que ter um compromisso no nosso coração, independente de ninguém, de outras pessoas. Outra pessoa não quer estar, não quer buscar, você tem que querer. Eu tenho que querer. A gente tem que fazer isso todos os dias da nossa vida. É um compromisso que a gente firma com Deus. Não pode ser qualquer coisa que me afasta do Senhor. E aqui a gente vê que o solo rochoso, esse solo que é superficial, qualquer coisa afasta essas pessoas do Senhor. Esse tipo de coração. Qualquer problema, qualquer dificuldade, viu uma coisa que não achou legal, já quer ir embora, já não quer mais buscar a Deus. Não pode, irmãos. A gente tem que ser firme e constante na presença de Deus. Firme, como você é firme. É igual, eu fico comparando, mas é verdade. É igual na família. Você larga seu marido por qualquer coisa? Você larga sua esposa por qualquer coisa? Não, irmãos. A gente vai, aguenta e briga.
solo, né, que foi semeado entre espinhos, versículo 22. Ele ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Então existe também um solo espinhoso, espinho. Você imagina espinho, irmãos? Espinho, né? Você é uma pessoa ocupada demais, ela foi sufocada com tanta coisa. Então não dá valor, não dá credibilidade, não dá espaço para a palavra de Deus entrar verdadeiramente. Está entendendo? Que foi semeado entre espinhos, ouve, mas os cuidados deste mundo sufocam a palavra. Então não tem, sabe, as coisas desse mundo atraem mais do que você ouvir a palavra. Esse tipo de solo é o solo entre espinhos. É aquele coração que escuta, mas tem tanta coisa para se preocupar que a palavra fica em segundo plano, terceiro, quarto. Então não vai dar importância, não vai dar crédito às coisas de Deus. Resultado, não vai se firmar, não vai ser constante, não vai ficar firme no dia mau. Entende? E existe o solo, o bom solo, aquele que foi semeado na boa terra. A Bíblia diz que esse produz frutos. Um produz 100, outro 60, outro 30. O que foi semeado num bom solo é o que, pastora? É aquele que escuta a palavra, medita sobre essa palavra aqui na mente, fica pensando, guarda no coração, e Deus vai fazer uma grande obra e vai dar frutos. Irmãos, se eu te contar como que eu cheguei na igreja, se outro irmão contar como que chegou, cada um, a gente era, né, uma vida, cada um na sua vida ali, fazendo várias coisas. E de repente nós entramos, o Senhor nos trouxe, o próprio Deus traz a gente acha que a gente que escolheu estar aqui, mas é o Senhor que nos escolheu. Foi lá, tocou no nosso coração, a gente veio, entrou numa igreja. E agora, quando a gente entra na igreja, Deus vai fazendo o quê? Mudando, transformando, fortalecendo, trocando a importância das coisas dentro de nós. Talvez você dê muito valor para algo, aí o Senhor coloca em primeiro lugar o reino dele na nossa vida. Tem pessoas que elas são super vaidosas, né? Saúde, malhação e não sei o que, não que seja errado, viu? É muito bom malhar, fazer tudo isso, mas eu quero dizer assim, coloca isso em primeiro lugar, Deus fica por último. Tem pessoas que é muito trabalho. Conheci um irmão uma vez, ele congregou até com a gente há anos atrás, trabalhava de domingo a domingo e não tinha tempo para Deus. E aí um dia eu conversei, nós conversamos, e aí a pessoa mudou, foi mudando, foi entendendo e começou a dar prioridade ao Senhor. Hoje dá prioridade a Deus. Então você está entendendo? Quem faz isso em nós? A gente que muda? Não. Deus vai colocando as coisas na ordem certa, agora a gente tem que deixar. Então aqui Jesus estava explicando para aqueles discípulos que para escutar a palavra, aprender, crescer e conhecer e entender, a gente tem que abrir o nosso coração. A gente tem que ouvir. Se você ler de novo aqui, do versículo 19 até o 23, depois, se você for ler, você vai prestar atenção que todos os 4 solos ouviram a palavra. Os 4 tipos de pessoas, eles escutaram a palavra, todos ouviram a mesma palavra, mas cada um teve um resultado diferente. Cada um teve uma resposta diferente àquilo que ouviu. Uns, como eu disse, não entenderam e abandonaram porque não entendeu nada, o inimigo roubou, a pessoa voltou ao que era antes. Outros ficaram sufocados porque tinha muita preocupação, então a palavra ficou para o terceiro, quarto plano. E outros, né, diz aqui que não tiveram raiz, não se aprofundaram, ficaram só no superficial. E tudo que é superficial acaba no dia. Se a gente começar uma coisa aqui e for uma coisa superficial, não for algo que a gente realmente tenha determinação, a gente para. Seja o que for, irmão, você determina que vai estudar, vai começar a ler livros, qualquer coisa, vou fazer caminhada na rua. Se não for uma coisa que você determinar, vai ser só fogo de palha.
que você está aqui? O Senhor, Ele tem um propósito, Ele ama, Ele quer falar, Ele quer se revelar. Porque um dia, a Bíblia diz que um dia Jesus vai voltar para buscar a sua igreja, buscar o povo. Pastora, que dia vai ser esse? A gente não sabe. Só o próprio Deus sabe. Mas pode ser amanhã, pode ser nessa noite, pode ser daqui a um ano. O importante é que a gente tem que estar preparado. A gente tem que estar buscando, a gente tem que estar se fortalecendo. A gente tem que estar deixando a palavra de Deus fazer morada em nós. Porque como eu estava falando de Davi, o rei Davi, ele era um pastor de ovelhas, mas ele estava ali fazendo o seu melhor. E Deus estava vendo ele em todo o tempo. Então Deus fala, esse homem é um homem segundo o meu coração, como eu já disse aqui. E o Senhor escolhe ele para ser o rei de Israel. E quando ele vai ser o rei de Israel, ele enfrenta muitas batalhas nessa vida, irmãos. O Senhor me trouxe Davi para trazer de exemplo para você. Então Davi, ele enfrenta muita batalha, ele enfrenta perseguição da família, perseguição do rei Saul, perseguição dos inimigos que iam se levantando. Ele enfrenta dificuldades, ele enfrenta aflições. Mas em nenhum momento você vê Davi voltando atrás de adorar a Deus, de buscar a Deus. Muito pelo contrário, toda vez que ele estava escondido, toda vez que ele estava refugiado, toda vez que ele estava preocupado, a gente vê salmos escritos na Bíblia, onde Davi fala que na angústia ele clamou ao Senhor. Onde Davi fala, Senhor, torna-me da alegria da sua salvação. São salmos, são palavras que Davi foi escrevendo, foi falando com Deus ali, né? De adoração, independente do que ele estava vivendo. Então não é porque eu tenho um problema, você tem problema. Não é porque a gente às vezes está sendo perseguido por alguma coisa, ou porque a gente está entristecido com uma situação, ou frustrado, porque tem horas, irmãos, que a gente fica frustrado. Todo mundo já viveu isso, eu acredito. Eu já vivi. Frustração é terrível. Mas mesmo assim a gente tem que se lembrar que não foi Deus que fez isso com a gente. Deus quer o seu melhor e quer o meu melhor. Só que Ele permite as situações para que a gente cresça, para que a gente, seja forte, para que a gente tenha conhecimento de quem Ele é. Porque senão, irmão, se fosse tudo fácil na nossa vida, a gente ia ser igualzinho, eu falo isso sempre, né? Vou falar de novo. Aquelas crianças mimadas, sabe? Que você vê na rua, que você não dá uma coisa e fica batendo o pé. A gente ia ser assim. Deus não quer filhinho mimado. Deus quer filho forte. Deus quer filho que tem foco. Deus quer filho que sabe que é filho amado e querido. Deus quer filhos, irmãos, que sabem quem são no Senhor. E que sabem que Deus jamais, nunca, Ele vai te abandonar nem me abandonar. Deus, Ele quer filhos, irmãos, que tenham determinação. Eu quero Deus, eu quero Jesus. E eu não abro mão disso. O Senhor, Ele quer filhos que tenham, irmãos, propósitos. Você tem propósito? Tem sonho? Uma vez perguntaram para mim assim, agora é fato real, meu. Pastora, você... Não, perguntaram para mim especificamente, né? Estavam falando na igreja, você tem sonhos? Quais são os seus sonhos? E eu fiquei pensando, meu Deus, eu não tenho sonhos. Eu não tinha mesmo. Aí eu fiquei pensando, como é que a pessoa não tem sonho, né? Não, naquela época eu pensei, como é que esse povo sonha tanto? Na época que perguntaram isso, né? Mas hoje, irmãos, eu entendo, eu tenho muitos sonhos de Deus no meu coração. Propósitos que Ele colocou, que eu sei que foram Ele. Aí hoje eu penso assim, né? Como que a pessoa não tem sonho? Mas naquela época eu pensava, como é que esse povo tem tanto sonho? Como que tem tantos sonhos, tanto projeto? Sonho que eu digo são propósitos, projetos que você tem, sabe? Às vezes você tem alguma coisa que você fala, nossa, eu queria tanto que acontecesse isso. Queria tanto batalhar para tal coisa. É nesse tipo de sonho que eu estou falando. E eu falava, eu não tenho essas coisas, esses sonhos. E hoje eu tenho tantos sonhos, irmãos, graças a Deus. Aí tem horas que eles não acontecem, né, do jeito que a gente quer. Eu falo, ai Jesus, a gente fica frustrado, fica. Todo mundo fica. O problema é o que você faz com essa frustração. Você vira as costas para Deus, porque Ele não fez do jeito que você queria, porque Ele não fez na hora que você queria. Ou você fala, Senhor, até aqui o Senhor me ajudou. Até aqui o Senhor esteve comigo. Tenho certeza que foi um livramento. Já que não aconteceu,
perguntar para você, não é me responder não. Responde aí no seu coração. Você tem sonhos? Você tem projetos? Tem coisas no seu coração que você fala, Deus, eu queria tanto que acontecesse isso. O Senhor, Ele pode realizar os sonhos. E tem muitos sonhos desses no nosso coração que são nossos. Mas tem muitos sonhos que são sonhos de Deus para a sua vida, para a sua família. São sonhos que você fala, Jesus, esse sonho, mas é tão impossível. São sonhos do Senhor para a sua vida. E Deus é Deus para realizar sonhos. Deus é Deus para cumprir as promessas. Mas, pastor, você está pregando um Deus que só dá? Não. Eu estou dizendo para você de um rei, de um homem, de um servo, Davi, que sofreu muito para depois ele ser rei. Primeiro ele teve muita angústia, muita aflição, muita perseguição, muita coisa. Mas a diferença foi que ele entendia quem era Deus. Ele entendia o que Deus tinha na vida dele. Ele entendia. Quando Deus falou assim, pegou o óleo lá e derramou na cabeça dele, Samuel era um profeta, você vai ser rei de Israel. Ele não foi rei logo hoje, nem amanhã. Demorou, irmãos. Mas ele guardou aquilo ali no coração. Ele entendeu que era algo do Senhor. Então, às vezes Deus está te falando algo hoje, ou falou um pouco atrás, ou um pouco tempo atrás, e você não vê cumprido ainda. Espera no Senhor, fica firme no Senhor. Agora, nunca busque a Ele pelo que Ele pode dar, busque a Ele pelo que Ele é. Ele é Deus, dono do ouro, da prata, dono do céu e da terra, dono da nossa vida. Ele pode fazer tudo em nós, e por nós, e através de nós. Porque diz a Bíblia, porque dele, por ele, para ele, são todas as coisas. Então Ele pode trabalhar, Ele quer trabalhar. Só que Ele quer que a gente seja um solo fértil. O que é isso? O solo que escutou agora a mensagem e guardou no coração. Porque ao tempo certo, Deus vai trazer para você, na sua vida, essa palavra de novo. Só que agora, se cumprindo algumas coisas. Tem palavras que a gente ouve de Deus e a gente fala, Senhor, eu não estou entendendo hoje. Mas daqui a alguns dias, talvez, aconteça alguma situação e você fala, meu Deus, aquela palavra que eu escutei, era Deus falando comigo sobre isso de agora. É assim, é guardar no coração. Aí vem uma aflição, vem alguma coisa, você fala, não, eu não vou me abater. Estou triste, estou chateado, mas eu não vou ficar abatido, porque eu sei que Deus tem um propósito nisso. É mais ou menos isso, entendeu? É entender que em tudo, se você está aqui, irmão, é porque Deus tem uma obra na sua vida e na minha. Se a gente está aqui, é porque o Senhor nos chamou, nos escolheu. Se você está aqui, é porque o Senhor quer fazer grandes coisas na sua vida. Você faz parte dos discípulos. Você faz parte dos escolhidos. E a gente não pode pensar diferente disso. Porque só, irmãos, discípulo fica. Só discípulo tem paciência de escutar. Só discípulo ele gosta de ver a cura, o milagre, o trabalhar de Deus. O restante, os fariseus, os sacerdotes, os curiosos que ficavam ali vendo Jesus, eles só queriam ver por ver. Mas você não, você é um adorador. Você é diferente. Deus tem algo para fazer na sua vida. Então, nessa noite, guarda o coração, abre o coração e fala, Jesus, faz como o Senhor quiser. Estou aqui, o Senhor sabe que eu tenho uma chateação com tal coisa, me ajuda a esquecer, a perdoar. O Senhor sabe que eu tenho preocupação com tal coisa, Senhor, me ajuda a resolver isso, porque isso me preocupa, me tira o sono. Pai, o Senhor sabe que eu tenho fraqueza em tal área, me fortalece, sabe? É assim, é uma vida. É conversa, é você entregando, é você abrindo, é você mostrando para o Senhor a sua dificuldade. Ele já sabe, mas Ele quer ouvir de nós. Ele quer que você fale com Ele, Ele quer que você se revele, abra seu coração para Ele, como um amigo, que às vezes a gente tem, vai ali, conversa e fala, ó, estou passando por isso, situação assim, estou chateado. É assim com Deus, irmãos. Porque aí Ele, no tempo certo, Ele vai fazer de você um solo fértil. E você vai dar muito fruto. Talvez hoje alguém olhe para você e fale assim, que nada, aquele ali, aquela ali. Deixa eu falar, irmão. Olha só para Jesus. Jesus é o foco. Todas as vezes que a gente ficar tentando olhar para um lado, para o outro, a gente
intimidade com Deus. Essa é a mensagem dessa noite. Que você possa guardar no seu coração. Que você possa entregar o seu coração para Deus. Jesus, eu quero abrir mais ainda meu coração hoje. Fala com Deus aí, você mesmo. Eu quero abrir mais, Senhor. O Senhor sabe tudo que eu preciso. Eu preciso que o Senhor me ajude em muitas áreas. E Ele vai ajudar, irmão. Você crê? Ele vai ajudar, Ele ajuda. Ele é Deus. E faz de mim, Senhor, um solo fértil. Que eu possa ser fértil, que eu possa receber, guardar a mensagem no meu coração. Que eu possa nunca me afastar de Ti, Senhor. Que eu possa ficar firme mesmo em meio às tribulações dessa vida. Fala com Deus, vamos orar nessa hora. Quero que você fique de pé se você puder, né? Feche seus olhos. Fala aí com o Senhor. Aquilo que você precisa, aquilo que te preocupa, aquilo que te dá medo, aquilo que te chateia, aquilo que te deixa inseguro. Fala com Deus agora. Ele pode fazer algo a seu favor. Fala também para Ele: Deus, eu quero abrir meu coração. Isso é muito importante. Eu quero deixar o Senhor trabalhar. Me ajuda. Vamos orar então? Senhor, Pai, nós te louvamos, te agradecemos, te exaltamos. Obrigada, Deus, por essa noite memorável na Tua presença, por tudo que o Senhor falou, por tudo que o Senhor está fazendo, meu Senhor. Pai, toma cada vida que está aqui, eu creio, orando aí agora, apresentando diante de Ti, Senhor, suas frustrações, seus medos, suas incertezas, suas seguranças, as preocupações, Senhor. Meu Deus, visita agora, Pai. Espírito Santo, Consolador, consola, Senhor, fortalece, liberta, faz o que te apraz, meu Deus. O Senhor conhece cada um, o Senhor sabe a necessidade, o Senhor sabe a dificuldade, Pai, meu Deus, mas o Senhor é suficiente, meu Pai, para fazer coisas extraordinárias nessas vidas, Senhor. Em nome de Jesus, nós cremos, nos torna, Pai, cada vez mais verdadeiros adoradores, que nós possamos em espírito e em verdade tocar no Teu coração, Senhor, sermos Seus filhos, Seus amigos, meu Senhor, porque a Tua palavra diz que o Senhor não chama mais de servo, mas o Senhor tem chamado de amigos, meu Senhor. Pai, que nós possamos ser Teus amigos, Pai, que nós possamos ter um relacionamento, uma intimidade, contar os segredos para o Senhor, Pai, que o Senhor direcione cada vida aqui, que o Senhor fortaleça, Pai, abra firma na rocha, cada um que está aqui hoje, meu Senhor, em nome de Jesus, Deus, tira toda a preocupação da mente, meu Pai, tudo aquilo que está afligindo, Senhor, tudo aquilo que às vezes tira a paz, tira o sono, em nome de Jesus. Se houver alguém enfermo, Pai, cura, Senhor, sara, Pai, as feridas da alma, Senhor, e as feridas do corpo, Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós precisamos de Ti, sem Ti nós nada somos, sem Ti nós não podemos, meu Pai, mas contigo também nós vamos. Pai, nós somos mais que vencedores, nós saltamos as muralhas, Pai, contigo nós podemos todas as coisas, Pai, no Senhor que nos fortalece. Abençoa cada vida que está aqui, Pai, joga por terra toda ação do inimigo, Senhor, lança por terra em nome de Jesus, Senhor, estabelece o Seu querer, em nome de Jesus, em cada vida, a Sua paz, o Seu refrigério, a Sua cura, a Sua força, ah Deus, em nome de Jesus.